Eleições 2022. Seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF. Muito bem, a TV Plus segue nesta segunda-feira com a série de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual que representam, com o domicílio eleitoral em Poços, nas eleições 2022, representam a nossa cidade, Bom, conforme ficou definido, as entrevistas são por ordem alfabética dos nomes, iniciando pelos candidatos a deputado federal. Todos os candidatos já foram convidados e confirmaram presença. As perguntas são iguais para todos, assim como o tempo de participação. Bom, no final de cada entrevista, o candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais que iremos exibir hoje ainda na edição do Plantão 47. Hoje eu recebo a candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Cissa Opípari. Boa tarde, Cissa. Bem-vinda ao Plantão. Seguimos falando de política e como precisamos da política. Bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer à família TV Plan, todos os funcionários, pelo carinho com que me recebe sempre aqui. Quero cumprimentar a população de Poços de Caldas e região que está nos acompanhando e dizer para vocês que nós vamos de novo discutir política, porque política a gente faz todos os dias e é muito importante a gente debater. E eu já começo com as perguntas, Cissa, sobre as propostas de governo. Pode colocá-la para mim. Tá. Sim, já vamos começar com a pergunta básica que nós fizemos para todos os candidatos. Você já tem uma experiência na política, foi vereadora por diversos mandatos, e o que você traz como novidade? Por que você chegou à conclusão de colocar o seu nome à disposição, dessa vez disputando aí uma vaga a deputado federal? Na verdade, eu já faço política desde os meus 14 anos, Em 1996, eu fui uma das fundadoras do PSB em Poços de Caldas e foi lá que eu me filiei. Então, eu estou filiada a um partido político desde 1996. Eu tenho 26 anos de carreira política, assim dizendo, Hoje eu tenho 45 anos, mas com carinha de 18, viu, gente? E eu acho muito importante a gente debater política. Eu sempre tive essa convicção de que a política está dentro do nosso meio. A gente fala de política todos os dias. Eu acho que a importância de colocar mais uma vez o meu nome, e o meu nome enquanto mulher, representando essa Poços de Caldas. Eu sou nascida e criada nessa cidade, tenho um carinho muito grande, minha família tem um domicílio eleitoral aqui e a minha família faz os seus trabalhos todos aqui, A minha família toda está enraizada em Poços de Caldas. A importância da gente fazer essa parte política e dessa experiência que eu carrego de 2 mandatos como vereadora, já trabalhei na gestão pública, na prefeitura, trabalhei como gerente administrativa na Hemominas e agora estou cursando psicologia também, sou formada em sociologia, eu sou socióloga de formação. E é importante a gente defender que Poços de Caldas precisa ter uma representação, mas uma representação legítima, A representação que vai entender as dificuldades da população, da região, de Minas Gerais, para que a gente possa construir cada vez mais um espaço de diálogo, de debate, e que a gente possa fiscalizar também esses recursos, acabar com esse orçamento secreto, para que Poços de Caldas possa ser inserida para receber recursos e a região toda contemplando. Porque também a gente tem que trabalhar a regionalidade. Acho que é muito importante a gente pensar que Poços é um polo, que precisa ter representação, mas a gente precisa trabalhar a regionalidade para que todas as outras cidades possam crescer e desenvolver. O que te motivou a colocar o nome, a concorrer a esse cargo nas eleições? É claro que você tem essa experiência política, você até citou aí o orçamento secreto, que é algo muito falado, muito discutido ultimamente. A gente sabe que a maioria da Câmara hoje votou a favor disso, até porque é interesse deles também. Como mudar essa mentalidade, Cissa? Mudando a mentalidade é não votando nesses deputados que estão hoje no poder. Votando em pessoas que estão novas, que são comprometidas, que tenham coragem de enfrentar. Eu já tive uma experiência muito importante enquanto vereadora e legisladora, coisas que os outros não têm. É muito importante a gente sempre lembrar de que muitas vezes as pessoas colocam o seu nome à disposição, mas querem deixar os seus mandatos e ser deputado ou deputada. Muitas pessoas não têm experiência ou que mostraram que fizeram uma experiência em relação a estar no poder, estar na administração. Eu acho que é importante a gente olhar no olho da população e dizer de que nós não queremos mais candidato gourmet, candidato engravatadinho, bonitinho, arrumadinho, que só vai em festa. A gente quer candidato que tenha coragem de enfrentar todos esses problemas.
problemas que nós precisamos dizer. E coragem eu tenho. Coragem e a simplicidade de olhar no olho da população e dizer que a gente precisa trabalhar em conjunto e ouvir cada vez mais a população. Ô Cissa, quais são as suas propostas voltadas para a área da saúde pública que possam beneficiar principalmente os Poços Caldenses? Olha, a gente precisa olhar muito seriamente para a questão do piso da enfermagem. Porque foi aprovado o piso da enfermagem, mas infelizmente as santas casas de todo o país, elas têm uma dificuldade muito grande de receber os recursos, né? O SUS precisa ser implementado. Nós temos que acabar com esse corte dos investimentos com recurso público na saúde e na educação. Porque senão não chega recurso para as nossas cidades, para os nossos municípios, e eles não conseguem implementar as políticas públicas. Todo mundo está ciente de como foi importante, como é importante o atendimento do SUS. Eu uso o Sistema Único de Saúde, eu acho que todo mundo deveria usar. E não é de hoje não, tá? Eu uso esse Sistema Único de Saúde porque eu acredito que quanto mais a gente usa, mais ele tem capacidade de atender a população. Mas a gente sabe das dificuldades, né? Nós precisamos de ter aqui atendimento para as pessoas com diversos tipos de comorbidades. O câncer, as pessoas que têm um tratamento de hemodiálise, dá dignidade para esses pacientes. Muitas pessoas ficam na fila de espera, esperando seus exames, né? Isso não é só em Poços de Caldas, não, é na região toda. Isso quando não cobra o exame também, às vezes. Quando não cobra. Eu estive em Andradas esse final de semana e muitas das reclamações é de que eles não têm o hospital lá, a Santa Casa, não tem condições de atender a população. Mas não é por conta de falta de gestão, é por falta de recursos públicos. Então nós temos que lutar para desbloquear, né? Porque o investimento foi um corte de investimento dos recursos da saúde e da educação, e isso daí foi feito de uma forma muito precarizada e prejudicou muito mais a população do que as pessoas, né? Sem contar que a tabela SUS ela não é atualizada já há muitos anos. Exatamente. Né? E os hospitais não conseguem, às vezes, manter isso, né? As santas casas, e a gente tem que valorizar os profissionais de saúde, que foram os guerreiros na pandemia. A gente tem que valorizar todos os servidores públicos, que a gente sabe como que eles foram os nossos heróis, né? Nesse momento de tanta dificuldade. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Poços de Caldas é a terceira cidade que mais gerou emprego no sul de Minas, Cis, atrás de Varginha e Extrema. Se eleita como deputado, o que você pretende fomentar em termos de oportunidades e gerar empregos? A gente colocou os brasileiros, mas está muito voltado aqui para a nossa região mesmo, né? Sim. Qual que é a tua ideia com relação a isso? Eu acho que é importante a gente também deixar claro de que o deputado, ele legisla e fiscaliza, né? Então, vocês vão ouvir, gente, muitos deputados, muitos candidatos prometendo que vão trazer emprego, vão trazer renda, que vão construir. Deputado não faz, deputado não constrói, deputado não pode prometer, né? O que nós precisamos entender é que os deputados têm uma competência muito importante para trazer os recursos, fazer as emendas. Por isso que eu faço tanta crítica nesse orçamento secreto. Esse orçamento secreto, ele deixa para alguns deputados uma fatia muito grande de investimento. Então ele vai atender aquela certa comunidade, aquela certa região, aquela certa cidade, de que é do convívio dele. Nós precisamos ampliar isso. Nós temos muitas cidades em Minas Gerais e principalmente no sul de Minas que precisam de investimento, né? Nós precisamos fomentar cada vez mais os recursos. Nós temos aqui rotas turísticas que são extremamente importantes para fomentar o turismo. Eu avisei na pandemia, enquanto vereadora, de que Minas Gerais, os estados, a região ia atingir um patamar muito maior de turistas, porque as pessoas iam migrar, deixar de fazer grandes viagens e iam migrar para cidades menores, para elas conhecerem. Vocês estão vendo Poços de Caldas, né? O quanto está tendo atrações turísticas. Então nós temos que fomentar essa questão, incentivar a monocultura, incentivar os pequenos produtores, né? As pessoas que estão ali na comunidade trabalhando, cultivando. Nós precisamos incentivar. Nós temos aqui a Liga das Cervejas, né? O tanto que é importante essa fomentação desses pequenos e microempreendedores, né? Grandes empresários, né? Nós temos aqui grandes empresas. Eu acredito que seja isso. E é ter um bom diálogo, né? Junto ao governador, junto às prefeituras, para que a gente possa, em conjunto, né? Não adianta a gente querer sozinho, a gente tem que trabalhar em conjunto. Independente
do partido que esteja no poder, eu estando deputada, essa vai ser um canal de comunicação. Vamos conversar com todos os prefeitos para que a gente possa fomentar cada vez mais a regionalidade e trazer mais atrativos para a nossa região. A gente fala agora das rodovias federais que cortam poços, sempre motivo de discussão, né, entre sociedade civil e a própria esfera política. Muitos acidentes aqui na nossa região, né, Cissa? O que você pretende propor para que este problema seja amenizado aqui na nossa região? Olha, as pessoas que vão para o estado de São Paulo, elas veem a rodovia muito melhor, né? E aí a gente sabe de que essas rodovias são privatizadas. Minas, o governo agora está querendo privatizar algumas rodovias. Eu acho que precisa ter um pouco de cautela e responsabilidade, porque daqui a pouco vai ser tão caro para entrar em Minas Gerais que as pessoas não vão conseguir visitar as nossas cidades, as nossas cidades turísticas. É importante a gente compreender e os deputados fiscalizarem, porque não adianta só mandar os recursos e fazer um serviço de meia boca, né? Qualidade péssima. E aí as pessoas não conseguem transitar, muitos acidentes, muitos buracos. Minas Gerais é uma dos estados que tem uma dificuldade muito grande em relação à pavimentação e às melhorias dos asfaltos. Eu, enquanto vereadora na época, eu fiz uma CPI para que a gente pudesse investigar os asfaltos e as melhorias dos asfaltos, né? E é isso que eu vou continuar fazendo, cobrando para que seja realizado asfaltos de qualidade, para que a população possa transitar. Porque a gente paga muito imposto, né, gente? A gente não pode esquecer que o nosso IPVA é para que tenha melhorias nas nossas rodovias, nas nossas estradas, e uma parte deles é um recurso para a nossa cidade, mas que muitas vezes a gente não vê esse resultado. Nós vamos ter agora o trecho, até emendando esse assunto, o trecho Poços de Itajubá, Poços Santa Rita, Poços de Itajubá, né? Sim. Nós vamos ter agora o início da cobrança dos pedágios. É um processo longo ainda, mas agora parece que vai sair do papel. Você, como deputada, o que você pretende fazer com relação a isso? Olha, na verdade, quem vai fazer é o estado de Minas Gerais, é o governador de Minas, né? Aí compete aos deputados estaduais. Eu, enquanto federal, eu vou legislar para... Sim, mas a 459 aqui é federal, Isso, né? Mas aí nós vamos legislar, eu tô querendo só complementar, porque a gente vai fiscalizar tudo. Independente de ser estadual ou federal, nós vamos fazer parte desse estado e nós vamos defender. Nós vamos conversar com o governador eleito, né? Enquanto deputado, eu acho que é importante a gente conversar com o governador eleito e achar uma solução. Porque sozinho a gente não resolve. Então, não adianta eu falar para você aqui, Paulo, e para as pessoas, que eu, enquanto deputada, vou fazer, vou acontecer. Eu acho que tudo isso a gente tem que ser um trabalho em conjunto, com os deputados estaduais de Minas Gerais, com o governador, para que a gente possa achar a melhor solução. E, principalmente, ouvir os prefeitos. Porque muitas vezes os deputados vão e são eleitos e muitas vezes nem voltam. Né? Porque às vezes, gente, tem gente que teve voto 200, 300 votos na cidade e esquece, depois volta para ter e pedir voto de novo, né? Eu, na última eleição, eu tive voto em mais de 200 cidades. E assim, foi muito importante cada voto que eu tive nessas cidades. E eu tento agradecer essas pessoas. Tive voto em Paracatu, lá perto de Brasília, para vocês terem uma ideia. E eu acho importante esse diálogo. Sabe? Eu acho que não adianta eu falar aqui que eu vou prometer, que nós vamos melhorar as rodovias, que eu vou fazer, porque às vezes não compete só o deputado. Nós vamos ter que conversar com o governador, vamos ter que conversar com os deputados estaduais. Muito bem. Só lembrando, a 459 é uma BR, né? Então ela é federal. Esse trecho é um trecho que teve muita discussão, sim, até quando você estava na Câmara, até, né? Porque envolve aqui as nossas cidades. Quais políticas, Cissa, fazem parte das suas propostas direcionadas para a educação pública? Ó, primeira coisa, a gente tem que descongelar os investimentos com a educação pública, né? Isso foi feito de uma maneira muito prejudicial, principalmente para os municípios, porque os municípios acabam tendo que arcar cada vez mais com os recursos. A gente sabe que Poços de Caldas e muitas cidades da região faltam vagas nas creches. Muitas mães, às vezes, não têm como deixar os seus filhos para trabalhar. Nós precisamos incentivar cada vez mais que essas mulheres. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Nós precisamos dos votos das mulheres, nós precisamos dos votos dos homens. Mas eu quero aqui alertar as mulheres que muitas mulheres, às vezes, não votam em mulheres. E nós, mulheres, sabemos dessa dificuldade de ter que trabalhar, de deixar o filho em casa, com alguma outra pessoa para cuidar. Às vezes, deixar o filho na creche, ter que buscar. Muitas mulheres, às vezes, não têm o seu companheiro, não tem uma pessoa que ajuda. Elas são sozinhas para criar essas crianças. E a gente tem que pensar também, Paulo, em relação à precariedade que nós tivemos no ensino em relação à pandemia. Nós tivemos um atraso muito grande, um déficit de aprendizagem muito grande para essas crianças. E eu acredito que a gente precisa trabalhar em conjunto
políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, políticas públicas de assistência social. Uma coisa não faz nada sozinha. A gente tem que trabalhar em conjunto e ouvir cada vez mais a população. Por que a gente erra menos quando a gente é político e a gente ouve a população? Porque a população sabe o que ela precisa. Enquanto nós temos que ouvir e achar a melhor solução para resolver esses problemas. Eu tenho mais uma pergunta, agora é com relação à mobilidade urbana, né, presente nas políticas públicas, na discussão também com relação à sociedade, o número de pessoas, né, Cissa, que utilizam bicicletas, incluindo nas rodovias, né, tanto no deslocamento para o trabalho ou para lazer, aumentou e muito. A Cissa é praticante, por exemplo, sempre encontro com ela por aí também. Com todos os esforços de grupos ou adeptos à modalidade, sempre se esbarram nas burocracias. E aí, Cissa, para melhorar esse setor, o que você pensa? Qual que é a sua proposta? Você já pensou em algo voltado para esse segmento também? Olha, a gente tem que começar a entender quais as dificuldades que cada cidade tem, né? Porque cada cidade tem uma dificuldade, uma especificidade. Poços de Caldas tem uma dificuldade muito grande em ter a mobilidade urbana para os ciclistas. A pessoa não consegue vir da Zona Sul até a Zona Leste para trabalhar sem ter que passar pelo centro, sem ter que ter uma via expressa exclusiva para essas pessoas, né? Quando a gente fala de esporte, de lazer, ainda até menos difícil, porque a gente consegue, a gente vai nas trilhas, né? Fiz o Caminho da Fé e eu achei muito interessante que a gente consegue transitar em alguns lugares, porque a gente vai pela zona rural, né? A gente vai pela terra, né? Mas andando no asfalto é muito difícil. E falar em mobilidade urbana, a gente não pode esquecer de que engloba tudo. Engloba as pessoas com deficiência, com cadeirante, né? As pessoas que têm dificuldade de se locomover. Como que uma pessoa consegue andar nessa cidade? Né? A gente tem uma faixa exclusiva para os ônibus? A gente tem uma faixa exclusiva para os ciclistas? Não, a gente não consegue. A gente tem um trânsito que precisa ser planejado. E eu cobro aqui, há muito tempo, o plano de mobilidade urbana de Poços de Caldas, que até hoje não saiu do papel. Né? Faz algumas alterações no trânsito, mas você não tem um plano macro, né, de como as pessoas vão se locomover pela cidade. Então a gente tem que pensar, quando mobilidade, pensar em tudo. Pensar nos veículos, pensar nas pessoas que andam a pé, pensar nas pessoas que circulam de bicicleta, pensar nas pessoas que têm dificuldade em se locomover, são cadeirantes, são pessoas com deficiência, nos idosos. Tudo isso é mobilidade urbana, porque a gente não pode excluir nenhuma dessas pessoas. Muito bem, o que pode ser melhorado com relação à segurança pública? Tá aí um outro assunto também que sempre está na pauta, né, Cissa? Sim. A segurança pública, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão buscando a segurança privada, porque elas têm uma dificuldade muito grande. O índice de violência cada vez mais aumenta no nosso país. Não adianta dizer que ela diminui em uma cidade ou diminui em outra. A gente tem que pensar no Brasil como um todo, né? O que acontece? A desigualdade social que nós estamos vivendo cada vez mais. Nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Nós temos muitos desempregados. Nós temos pessoas que são autônomos, que elas não estão conseguindo nem se manter. Tem pessoa que não consegue comer 3 refeições por dia. É o mínimo que as pessoas deveriam ter. Nós precisamos dar dignidade. Quando a gente fala de desigualdade social, o índice de violência aumenta cada vez mais. Então a gente tem que pensar, primeiramente, que segurança pública não pode ser trabalhada isoladamente. Nós precisamos trabalhar segurança pública com a segurança alimentar, com a igualdade social, para que as pessoas possam ter dignidade de viver nesse país. Já com relação à cultura, Cissa, quais projetos, ideias e propostas que você traz nessa sua candidatura? Olha, eu sou muito adepta à questão cultural, né? Eu sou fotógrafa também, participo de movimentos culturais, eu acredito que a cultura salva e liberta. Eu tenho, assim, uma grande alegria de dizer que Poços de Caldas tem muitas áreas culturais, um centro cultural. Eu pretendo conversar com as outras prefeituras, enquanto deputada, para que a gente possa ampliar o Céu das Artes, né? Centros unificados, para que as pessoas possam realmente ter um espaço de lazer, de cultura, a prática do skate, as mulheres poderem fazer artesanato, uma geração de renda. Tudo isso é cultura, né? Além de que a gente precisa também movimentar cada vez mais as áreas culturais, né? Implementando com as leis dos municípios, né? A Lei Rouanet, o tanto que
é importante. Não é essa lei Rouanet que as pessoas desvirtuam, dizendo que um pega o dinheiro, o outro. A gente tem que fiscalizar, gente. Deputado é isso. Deputado tem que fiscalizar e deputado tem que cobrar. Não pode ser deputado que tenha medo de fazer as coisas, não. Tem que fiscalizar e cobrar. Não pode ter medo de falar, né? Não, jamais. Acho que expor a opinião é extremamente importante, né? Bom, nós vamos cronometrar agora, né? A partir do momento que você estiver pronto, você vai ter 1 minuto e 30, Cissa, para as considerações finais. O Diego está com o cronômetro. Quando você quiser. Ok. Eu quero primeiro agradecer a toda a população que vem nos recebendo todos os dias, né? Nós estamos fazendo uma campanha, que é uma campanha Simplesmente Cissa. O que é Simplesmente Cissa? Essa que fala com vocês. Eu sou filha da Leninha, irmã do Guilherme, da Maria Augusta, da Carol, tenho 8 sobrinhos, sou nascida e criada em Poços de Caldas. Eu tenho um grande orgulho de dizer que eu sou filha da minha mãe, que criou 4 filhos, né, sozinha, e a gente construiu juntos uma família muito unida e muito... eu me emociono porque eu tenho assim, uma história muito boa com a minha família, com a minha história de vida do meu passado, com os meus tios. Eu comecei a trabalhar na Livraria Católica com 13 anos com meu tio, então assim, eu sei muito bem o que é estar no comércio, eu sei muito bem o que é as pessoas terem dificuldade financeira, eu sei muito bem o que as pessoas precisam, e elas precisam de pessoas que possam ouvir. E eu quero dizer para vocês que nós vamos estar nas ruas, mas nós vamos estar nas redes sociais. Podem procurar a gente no @CissaOpípare, vocês vão conseguir entender, e a gente vai tentar trabalhar esse papel de que mostrar que a política é muito importante, de que a gente precisa debater, dialogar, e que a gente precisa tirar esse estereótipo de candidato gourmet, de candidato que só nessa época consegue conversar com a população. Eu sou uma pessoa que vivo aqui, que eu vou no supermercado, que as pessoas me encontram na feira, me encontram no comércio, me encontram andando de bicicleta, me encontram tomando cerveja, me encontram nos comércios. Infelizmente, seu tempo acabou, mas eu agradeço a sua presença, desejo também boa sorte na sua campanha. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Eu volto às 7 horas da noite, lembrando que um trecho dessa entrevista com a Cissa você acompanha hoje, ao vivo, na edição do Plantão 47. Até lá.